Orientação da criança. Capítulo 19. Pureza. Dar instruções sobre os princípios da pureza. Mães cristãs, roga-vos uma mãe que reconheçais a responsabilidade que sobre vós repousa. Ensinai vossos filhos desde o berço a praticar a abnegação e o domínio próprio. Criai-os para ter constituição sadia e boa moral. Impressionai-lhes a mente susceptível com a verdade de que Deus não determinou que vivamos meramente para a satisfação presente, mas para o nosso bem final. Essas lições serão como semente semeada em solo fértil e produzirão um fruto que vos alegrará o coração. Para que protejam seus filhos das influências corruptoras, os pais devem instruí-los nos princípios da pureza. As crianças, que formam hábitos de obediência e domínio próprio no lar, terão pouca dificuldade na vida escolar, escaparão de muitas tentações que assediam os jovens. Os pais devem ensinar seus filhos a serem fiéis a Deus sob todas as circunstâncias e em todos os lugares. Cerquem-nos de influências que tendam a fortalecer o caráter. Com tal disciplina, as crianças, quando mandadas à escola, não serão causa de perturbação ou ansiedade. Serão um apoio aos professores e exemplo e animação aos condiscípulos. Exercer contínua vigilância. Os pais e os tutores devem manter eles mesmos pureza de coração e de vida, se quiserem que os filhos sejam puros. Devem dar a necessária instrução e, além disso, exercer contínua vigilância. Cada dia, novos pensamentos despertam na mente dos jovens, fazem-se novas impressões em seu coração. As associações que formam, os livros que leem, os hábitos que acariciam, todos devem ser vigiados. Conservar o lar puro e atraente. O lar deve ser conservado puro e limpo. Cantos sujos e negligenciados na casa tenderão a formar recantos impuros e negligenciados na alma. Mães, vós sois as educadoras de vossos filhos, e muito podereis fazer se começardes cedo a inculcar pensamentos puros, arrumando-lhes os quartos de maneira asseada, que revele bom gosto e atraente. Cuidado com as companhias. Se os pais desejam que os filhos sejam puros, devem rodeá-los de companhias puras que Deus possa aprovar. Com que cuidado devem os pais proteger os filhos de hábitos descuidados, frouxos, corruptores? Pais e mães, reconheceis a importância da responsabilidade que sobre vós repousa? Permitis que vossos filhos andem em companhia de outras crianças, sem estardes presentes para saber que espécie de educação estão recebendo? Não os deixeis sozinhos com outras crianças. Dai-lhes o vosso cuidado especial. Sabei cada noite onde estão e o que estão fazendo. São puros em todos os seus hábitos? Foram por nós instruídos nos princípios de pureza moral? Se negligenciastes ensinar os mandamentos sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, não deixeis passar outro dia sem lhes confessardes vossa negligência em fazê-lo. Dizei-lhes que quereis agora fazer o trabalho que Deus vos designou. Pede-lhes que empreendam convosco a reforma. Vizinhos podem permitir aos filhos virem à vossa casa passar a tarde e a noite com vossos filhos. Eis aqui uma prova e uma escolha para vós. Correr o risco de ofender os vizinhos, enviando seus filhos para casa, ou agradar-lhes deixando-os dormir com vossos filhos, e assim expondo-os a serem instruídos naquele conhecimento que para eles seria uma maldição por toda a vida. Para evitar que meus filhos se corrompam, não lhes tenho permitido dormir na mesma cama ou no mesmo quarto com outros meninos, e quando a ocasião exige ao viajar, tenho feito para eles uma cama humilde no soalho, de preferência a tê-los dormindo com outros. Tenho procurado evitar que andem em companhia de meninos grosseiros e rudes, e lhes tenho apresentado incentivos para lhes tornar a ocupação em casa alegre e feliz. Conservando-lhes a mente e as mãos ocupadas,
Pouco tempo ou disposição têm tido para brincar na rua com outros meninos e obter uma educação de rua. Barreiras contra a sensualidade. Os que têm sob sua responsabilidade a propriedade de Deus na alma e no corpo das crianças formadas à sua imagem devem levantar barreiras contra a condescendência sensual da época, que está arruinando a saúde física e moral de milhares de pessoas. Se muitos dos crimes desta época fossem seguidos até a sua verdadeira causa, ver-se-ia serem atribuíveis à ignorância dos pais e mães indiferentes nesse assunto. A própria vida e a saúde estão sendo sacrificadas a essa lamentável ignorância. Pais, se deixardes de dar a vossos filhos a educação que Deus tornou vosso dever proporcionar-lhes, deveis responder diante dele pelos resultados. Esses resultados não se limitarão meramente aos vossos filhos. Como um único cardo que se permita crescer no campo produz uma colheita de sua espécie, assim operarão os pecados resultantes de vossa negligência para arruinar a todos os que entram na esfera de sua influência. Encher a mente com imagens de pureza. A vida cristã é uma vida de constante abnegação e domínio próprio. Essas são as lições a serem ensinadas às crianças desde a infância. Ensinai-lhes que devem praticar a temperança, a pureza de pensamentos, de coração e de ações, e que pertencem a Deus porque foram compradas por preço, a saber, o precioso sangue de seu querido Filho. Se na tenra infância a mente dos filhos se encher de imagens agradáveis de verdade, de pureza e bondade, formar-se-á um gosto pelo que é puro e elevado, e sua imaginação não se tornará facilmente corrompida ou poluída. Ao passo que, seguindo o procedimento oposto, se a mente dos pais se demorar continuamente sobre cenas baixas, se sua conversa se prolongar sobre aspectos objetáveis de caráter, se forma um hábito de falar, queixando-se do rumo que outros têm seguido, os pequeninos tirarão lições das palavras e expressões de desprezo e seguirão o pernicioso exemplo. Como a nódoa da lepra, o mal impresso a ele se apegará na vida posterior. A semente semeada na infância pela mãe cuidadosa e temente a Deus torna-se árvore de justiça, que florescerá e dará frutos, e as lições dadas por um pai temente a Deus, por preceito e pelo exemplo, como no caso de José, mais tarde produzirão abundante colheita.